Antigas e conhecidas pela arquitetura europeia. Se São Luís é considerado patrimônio histórico, boa parte deste título se deve às igrejas da capital. Quem vem a São Luís se surpreende pela beleza e a imponência dos templos da Igreja Católica. As jornalistas Adria Rodrigues e Márcia Carvalho foram pesquisar o surgimento, a arquitetura e principalmente as histórias e lendas das igrejas de São Luís, em uma série que começa hoje no Guará News. São Luís tem muita história para contar e as igrejas da capital são partes do patrimônio que revelam segredos, lendas e curiosidades, somadas às arquiteturas nos estilos neoclássico, gótico, a maioria com influências europeias, que marcavam a sociedade da época e até hoje atrai centenas de olhares curiosos. Hoje vamos contar a história de duas grandes igrejas da capital, a São João Batista e a Igreja de Santo Antônio. Fundada em 1665, a Igreja São João Batista foi construída pelo governador maranhense Rui Vaz Siqueira e foi um presente para o santo, um pagamento a uma promessa. O governador era apaixonado por uma mulher casada e pediu ao santo para que o romance nunca fosse descoberto. A partir desta construção, diz a tradição, a historicidade da popular, que ela foi construída através de uma penitência. Um determinado penitente cometeu um delito e o pároco, na confissão, um sacramento, sugeriu que ele fizesse uma obra de caridade para os pobres e construísse a igreja de São João Batista. Eis o nosso templo construído, já há quase 400 anos. Já que em 1665, no ano de 2015, nós estaremos completando o nosso jubileu dos 400 anos. Outro caso curioso é que os restos mortais do delator da Inconfidência Mineira, Joaquim Silvério dos Reis, teria sido enterrado na igreja. Mas há indícios de que a história não passa de uma lenda. A igreja é um belo exemplar da arquitetura neoclássica. Foi reconstruída em 1934 e mantém na fachada as indicações Santi Joanes Baptista Ecclesia. O convento igreja de Santo Antônio é considerada uma das mais importantes da capital. Em 1625, foi fundado o convento e a capela do Senhor Bom Jesus dos Navegantes. A história conta que o convento foi usado para reuniões preparatórias da Revolta de Beckman. E foi aqui também que o padre Antônio Vieira, um dos mais influentes personagens do século XVIII em política e oratória, defendeu em 1654 os direitos dos indígenas. Padre Antônio Vieira era contra a escravização dos índios pelos colonizadores e 3 dias antes de embarcar escondido para Portugal, fez uma forte crítica à sociedade burguesa de São Luís. No sermão de Santo Antônio aos Peixes, o padre Vieira critica a prepotência dos grandes que, como os peixes, vivem dos sacrifícios de muitos pequenos. Ele usou uma parábola onde ele se referia aos peixes, como se fosse uma indireta, talvez para não ser muito agressivo. Esse sermão aos peixes é muito famoso, isso ficou na história desse conjunto de igreja e do convento. O convento também foi palco de uma outra história bem curiosa, um processo movido contra formigas. Que é a história dos padres que se sentiram prejudicados pela invasão de formigas na despensa, que destruía os alimentos que eles guardavam armazenados. Como até hoje acontece conosco aqui, as formigas estão invadindo as casas, só que eles avocaram o direito de destruir essas formigas, pediram licença, vamos dizer assim, para fazer uma ação de matar as formigas. E houve quem defendesse as formigas. A igreja só foi fundada no ano de 1867 e é a segunda mais antiga de São Luís.